Olá, nono ano, vamos lá para mais uma aula, certo? Hoje a aula será de geografia e vamos falar sobre o capítulo 2 do livro de vocês, que fala sobre Revolução Industrial Tardia. Vejam só, para vocês entenderem esse conteúdo, vocês têm que lembrar um pouquinho do que a gente viu em história. Tá bem interligado, certo? Então, vocês sabem que na Primeira Guerra Mundial, em 1914, os Estados Unidos, ele entrou na guerra, ali no finalzinho, e conseguiu se tornar uma potência ainda mais forte após a guerra. Então, a partir dali começou um processo de industrialização acelerada, onde os Estados Unidos produzia basicamente tudo e exportava para muitas regiões do mundo. Então, isso só parou, certo? A gente não vai focar em Estados Unidos, mas assim, eu estou dando uma introdução para que vocês entendam o que aconteceu para que essa revolução tardia em outros locais, como por exemplo a América Latina, acontecesse. Quando os Estados Unidos começou a produzir acelerado, né, e disparado, pouco tempo depois, em 1929, ocorreu uma crise, certo? Então foi essa crise que fez com que os outros países começassem a produzir aquilo que até então era comprado, né, aos Estados Unidos. Deu para entender? Por exemplo, aquilo que eles compravam dos Estados Unidos, eles deixaram de comprar na crise de 29 e passaram a produzir. Dentre esses países da América Latina, a gente tem o México, a Argentina e o Brasil. Certo? Então, ali no século XX, esses países começaram a ganhar força dentro do mundo industrial. Então, é quando as indústrias começam a surgir. Aqui no Brasil, a gente começa a ter várias fábricas, né? E que também acelerou, né, o desenvolvimento cultural, social e econômico do país. Com novas fábricas, com a nova rotina, aí o Brasil começa a ter uma outra cara, certo? Outros locais também, como, por exemplo, os países asiáticos, também começam a ganhar força, né, a partir de 1960. Então, a partir daí, a gente começa a ter aí os chamados tigres asiáticos, que são eles, né? Além da China, que se tornou aí um marco, um exemplo, até em questão de tecnologia, a gente também tem outros países que começam a se destacar. Eu tenho aí o Japão, também tenho aí a Índia, nos levando a ver uma nova ideia de indústria. A China até hoje, gente, ela é considerada um marco no campo da tecnologia. Sempre tiveram bem à frente, a partir do momento que eles conseguiram, né, manusear a questão industrial, eles tiveram a curiosidade ou a ousadia de ir mais além na questão da tecnologia e mais além do que outros países, certo? Aí vejo aí na 356 do livro de vocês, né? Tem assim, ó, além da China e Japão, existem outros países da Ásia que recentemente têm se destacado no contexto econômico mundial. A industrialização nesses países ocorreu a partir de 1960. São popularmente chamados de tigres asiáticos, que são eles: Singapura, Taiwan, Hong Kong e Coreia do Sul, certo? Os novos tigres asiáticos, também a gente tem como destacar aí a Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas. Então, esses tigres asiáticos, eles só vieram se destacar mais ali no final, né, após a Guerra Fria, não é isso?
e atualmente são responsáveis por grandes exportações, inclusive exportações para o Brasil. Porém, esse processo industrial, ele fez com que várias outras áreas fossem afetadas. Com a Revolução Industrial ali, em vários pontos do mundo, não apenas agora em só uma parte, a gente começou a ter problemas com relação ao meio ambiente, no caso, o efeito estufa, né, o aumento do buraco da camada de ozônio, entre outros problemas. Então, foi criada aí certas leis para minimizar esse processo. Então, esse processo industrial, quando ele começa a ganhar força, né, a gente vê que o ambiente passa a se comprometer. Mas existem leis que monitoram, né, os efeitos, né, que são lançados, esses gases que são lançados na atmosfera. Então as empresas, elas hoje em dia estão sendo mais controladas com relação a isso. Mas no início da Revolução isso não era muito levado em consideração. Então a poluição já vem aumentando muito de lá para cá, ao ponto de chegar a ser feitas leis que barrassem ou que minimizassem, né, esses gases que são lançados na atmosfera. Então, só relembrando, a primeira Revolução Industrial, a gente sabe que teve um pontapé inicial com a Inglaterra, certo? A princípio, com o domínio das máquinas a vapor. Lembrando que na segunda Revolução Industrial, a gente já tem aí a eletricidade, a gente já tem os Estados Unidos como um dos pioneiros, né, assim, que produz, né? Aí temos uma produção exagerada com relação aos produtos, e só vai acontecer a revolução em outros locais do mundo com a crise de 29, que é quando os Estados Unidos ele tem aí prejuízos na sua produção e acaba não conseguindo exportar. Então o que acontece? Os países que antes compravam esses produtos, eles passam a produzir. Então aí a gente vê essa revolução em outros locais do mundo, ok? Então, destacando também os tigres asiáticos, que vocês têm que saber quais são, que a gente vai ver ali que só surge após a Guerra Fria. E é isso aí, pessoal. Esse conteúdo ele é bem prático de entender, é basicamente isso. A gente vai destacar aí os países que vieram depois, né, nesse processo de industrialização, sabendo que antes deles a gente tem a Inglaterra e a gente tem também os Estados Unidos, ok? Essa crise de 29 também ela é conhecida como Grande Depressão. Então, assim, muitas vezes em algumas atividades vocês podem observar esse termo, Grande Depressão, ao invés da crise de 29. Então, quando vier alguma atividade nesse contexto, vocês já sabem que significa a mesma coisa, tá certo? Beleza? Então, boa aula para vocês, certo? E até a próxima!